Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Ruth Xavier, instrutora de desenvolvimento no Senac Recife. Então, hoje a gente vai explorar mais a criação de designs, criação de protótipos aqui no Figma. Então, vamos lá conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta. A gente clica aqui em Design. E aqui, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, né, o bem importante, é adicionar um título. Então, vamos botar aqui, aula, eita, aula 2, ok? Lembrando que aqui ele está informando que o plano gratuito, esse projeto ele faz parte de um plano gratuito. Aqui a gente pode minimizar ou maximizar a UI, né, a interface. Aqui são as páginas, então a gente pode trabalhar nesse arquivo com até 3 páginas. Aqui, ó, ele informa que restam até 2 páginas no plano gratuito. Então, vamos lá criar mais uma pasta. Essa minha primeira vai ser protótipo. Essa segunda aqui vou chamar de componentes. Se eu estou trabalhando com ícones, com imagens também, crio uma outra pasta para deixar somente as imagens, somente os ícones. Assim a gente deixa, né, a nossa área de trabalho mais organizada. Aqui mais embaixo a gente tem as camadas. Nas camadas, como a gente não tem nenhum arquivo, a gente não pode visualizar, né? Mas aqui geralmente fica tudo que a gente está construindo aqui no centro, né? No nosso material. Então, aqui, ó, quando a gente clica em Figma, a gente tem as ações. Por exemplo, o arquivo, a gente pode criar um novo design, ou a gente pode criar um novo FigJam, enfim. Pode ser imagens, pode salvar local, pode ver, salvar no histórico de versões, mostrar o histórico de versões, exportar em PDF, criar uma ramificação, né, que é criar uma branch nova. O que é uma branch? É onde cada pessoa da equipe vai trabalhar de um lugar separado e no final a gente junta tudo, né, se for interessante. A gente pode editar, desfazer, escolher cor, enfim, localizar algum artefato. A gente pode também visualizar algumas coisas, textos, organizar, vetores, plugins, widgets, preferências. Então, qual é a minha preferência? Vou dar uma dica que eu sempre uso, que é usar a rolagem do mouse, ó, para dar o zoom. Isso aqui transforma vidas. Que a gente não precisa clicar com Ctrl mais o scroll, né, com a rolagem do mouse para dar o zoom. Não precisa. E tem aqui também alguns outros atalhos que você pode ler e ver se faz sentido para o seu projeto. A gente tem também as bibliotecas, abrir no aplicativo desktop, se eu tenho instalado, e ver aqui algumas ajudas, né, para a minha conta, enfim, ajudas no sentido geral, se eu estou com dificuldade em alguma coisa. Aqui, ó, nesse botãozinho aqui, logo no cantinho do lado direito, a gente também tem essa parte de ajudas, de atalhos do teclado. Então, a gente pode visualizar todos os tipos de atalhos que a gente tem disponível. E também alterar o nosso idioma, né, da interface. Então, aqui a gente já tem as nossas 2 pastas criadas. Deixa eu ver aqui mais. Pronto. Que o arquivo é onde é a pasta onde a gente está trabalhando. Agentes, a gente pode criar agentes, mas infelizmente não está disponível para o plano gratuito, somente para o plano profissional. Os recursos são guias de estilos, design systems, enfim, num geral, que está disponível tanto pela própria comunidade, tanto a gente pode criar, e aí fica também visível aqui. Ferramentas são todos os nossos plugins e widgets que a gente está usando no nosso projeto. Por exemplo, aqui nesse projeto eu tenho usado recentemente o Google Maps, o Unsplash, tem esse também gerador de Lorem Ipsum, quando a gente está criando um texto ali e tal, a gente identifica a necessidade. E muitos outros, muitos, gente, o céu aqui é o limite. Então a gente tem muitos plugins, a gente pode selecionar por categoria, fontes, e a gente também pode criar um plugin, criar algum tipo de efeito, enfim. Então, isso aqui é um dos pontapés que a gente tem para iniciar o nosso produto. Além disso, a gente também tem variantes, né? As variáveis, quer dizer, onde a gente pode criar variáveis de cor, de texto, de tipografia. Então, também a gente tem inúmeras possibilidades. Do lado direito, a gente tem a parte de
ativação desse protótipo, né, e algumas configurações também. Quando a gente clica aqui em criar, a gente pode alterar a cor dessa página, também mexer na sua opacidade, definir alguns estilos, como estilos de texto, né? Estilos pré-definidos. Isso ajuda ao nosso projeto a manter um padrão. Então, de texto, de cor, de efeitos, de guias, que são as grades, né? Que vão nos ajudar a posicionar os conteúdos. E a gente também pode exportar como PNG, JPEG, SVG, que é vetor, e também PDF, definindo aqui também a escala, né? Se eu quero uma escala maior ou se eu quero na escala padrão, que é de 1x. E aqui é a prévia, né, desse produto que a gente está criando, desse artefato. Aqui também a parte do zoom, então lembrando aquilo que eu disse, ó, só com o scroll do mouse, fiquem visualizando aqui, ó. Ele tá aumentando, tá vendo? Se eu desfaço, ele diminui, ou eu posso ajustar aqui, ó, 100%. Esse botão de play é para rodar o nosso protótipo. Esse aqui com o nosso nomezinho é porque geralmente quando a gente está trabalhando com outras pessoas, a gente quer ver o que as outras pessoas estão fazendo. Então destaca assim e aí você vai seguindo todos os passos da pessoa. E deixa eu ver aqui em protótipo. É o lugar onde a gente vai executar o nosso protótipo. Então a gente escolhe aqui o dispositivo. Vou escolher o iPhone 14. Posso escolher a cor desse dispositivo, mudar a orientação, se eu quero ele na horizontal, na vertical, mudar a cor do plano de fundo desse protótipo também, né, quando ele for ser executado. E aqui na parte de criação, de execução, criação de conexão e execução desse protótipo, a gente precisa ter, de fato, o protótipo para a gente definir. Então, o que que a gente vai querer visualizar ali, como é que tá as animações, enfim, no geral. Já aqui é a nossa barra de ferramentas, né? Algo que a gente vai trabalhar bastante aqui na construção dos nossos protótipos. Então, a gente tem essa seta que é para mover e ela se divide em várias outras ferramentas. Então, a gente tem aqui o frame, que é para a gente criar os nossos protótipos, formas geométricas, formas de vetor, então a gente pode usar a caneta, criação de textos, comentários, adicionar plugins e também recursos. A gente pode também ter uma ferramenta exclusivamente só para desenho de vetores, para a criação de motion, né? Se a gente trabalha ali com motion, After Effects, né? Quem já trabalha mais nessa área vai saber manipular isso aqui. E por fim, a ferramenta Dev, que também é uma ferramenta que não está disponível, né, no plano gratuito. Mas aqui nessa ferramenta você pode copiar o código, jogar lá no seu editor de código e visualizar como é que tá ficando. Se a interface ela tá acompanhando aquilo que está no protótipo, se está fazendo sentido. Mas não se preocupe, né? Mesmo que você não tenha acesso a esse tipo de ferramenta, mas a gente consegue levar o que está aqui lá para o nosso código, tá certo? Então, deixa eu voltar para o modo design mesmo, porque, né, a gente vai explorar como uma ferramenta gratuita. Ah, e outra coisa, a gente também pode compartilhar aqui, ó, exclusivamente somente o Figma. A gente lembra que eu falei sobre a equipe? A gente pode compartilhar a equipe, dentro da equipe as pessoas podem visualizar todos os arquivos que a gente está criando ali, ou a gente pode compartilhar única e exclusivamente somente o protótipo. Então aqui eu vou dizer quem são as pessoas que estão nesse projeto, se é somente para pessoas convidadas, se a pessoa vai ter um nível de acesso somente para comentários, ou para editar também, assim como eu. Se eu vou publicar essa matéria que eu estou fazendo na comunidade, se eu vou copiar o link do Dev Mode para mandar para o Dev, obter também um código de incorporação, se eu quero incorporar o protótipo no meu site. Então, também tenho essa possibilidade. E, no geral, essa aqui é a interface, certo? Mas a gente, a partir da próxima aula, vai explorar mais esse recurso aqui, né? O recurso da nossa barra de ferramentas, que é o que de fato norteia a construção de qualquer projeto aqui no Figma. Então, eu espero encontrar vocês em breve. Tchau, tchau e até a próxima aula.